cura da alma e a restauração do espírito. Então, só a igreja há a salvação. Não uma igreja física, não só uma igreja, mas a igreja em si, nós encontramos a salvação na igreja. A igreja, ela nos conduz ao céu. A igreja, ela é uma agência de Deus aqui na terra. E a Bíblia é o guia prático que conduz o homem a Deus. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Então isso não muda, não muda. A igreja é a agência do céu que foi aberta e instituída por Deus. As portas do inferno não vão prevalecer. Jesus, a Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e de prática, e Jesus é o nosso Salvador. Amém? Nisso não muda. Não muda. É imutável. Em Lucas, que eu falei para você no capítulo 15, ele vai mostrar o desafio da igreja. Nós temos muitos desafios. E Lucas 15 vai mostrar alguns desafios que nós temos que enfrentar e nós estamos enfrentando como igreja aqui na terra. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele foi criticado duramente, porque ele estava em um meio de pessoas que não eram bem vistas ou benquistas. E a palavra do Senhor nos diz assim. Se o versículo aparecer aqui no Data Show, você dá um glória a Deus, amém? Se não, você fica em espírito de oração. Lucas 15, versículo 1. E o versículo 2. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Digam glória a Deus. Aleluia. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam, murmurando: este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Pessoas desqualificadas. Jesus recebeu críticas terríveis, porque ele estava no meio de pecadores. E o texto ele vai mostrar para nós 3 tipos de pessoas que vivem dentro da igreja. E talvez você se identifique com um desses tipos. Eu quero que não se identifique. Pastor, não me identifico em nada. Mas se você se identificar desses 3 tipos de pessoas que existem, hoje o Senhor Jesus pode mudar a tua história. Primeiro passo, irmãos, Deus se preocupa com pessoas. A igreja se preocupa com pessoas, com seres humanos. Não se admire se nesses últimos dias surgir a igreja dos pets. E já tem um pastor, que é o pastor alemão. Porque é um absurdo, irmãos, hoje é pai, é tutor, é cuidador de pessoas, mas é pai e mãe de pet. Então não se surpreenda. Primeira igreja canina do Brasil. Deus, ele se preocupa com pessoas. Ele ama pessoas. Isso significa que ele te ama. Que ele te ama. Diga para o seu irmão: Jesus, ele te ama. Então tudo que foge de pessoas, quando a igreja ela passa a amar mais coisas, mais aparência, mais parede, mais templo, mais eventos, ela sai do motivo pela qual ela foi criada. A igreja foi criada para conseguir ou ir atrás de pessoas. E Jesus vai falar desses 3 tipos. Eu queria lhe chamar para o versículo 3.
vai falar das parábolas. 3 parábolas Jesus vai contar. A primeira parábola é da ovelha perdida. E o versículo 3 diz assim: Jesus ele é criticado porque está com pecadores, e logo após ele vai contar uma história para que as pessoas possam entender. E ele diz: então foi Jesus e lhe propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Até o versículo 7. Foi então, assim que a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, de júbilo, e ruma para casa, e ao chegar se reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. E versículo 7. E vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. A ovelha perdida, irmãos. Quem é a ovelha perdida? Quem já foi aqui ovelha perdida? E negra? Quem já foi ovelha negra? Meu Deus. Irmãos, ovelha perdida são todas pessoas que nunca aceitaram a Jesus. A ovelha perdida são pessoas que nunca tiveram encontro com Deus. Ovelha perdida são pessoas que nunca se decidiram, que nunca congregaram em uma igreja. E a Bíblia nos diz que Jesus, o bom pastor, ele está à procura. Aleluia. Aquele que nunca foi crente, aquele que nunca teve uma experiência com Cristo, ele se chama ovelha perdida, e o Pai e Deus está à procura dessas pessoas. Talvez por aqui tenha alguma ovelha perdida, mas a maioria dessas ovelhas perdidas, irmãos, não se encontram na igreja, elas se encontram no mundo. Diga misericórdia. Hoje nós vimos da chácara, tinha um evento do shopping. Eu acho que é Olinda, não sei o quê. Um monte de gente. Se você for nas ruas, um monte de gente. Nas boates, um monte de gente. Com certeza tem uma rave em algum lugar, um monte de gente. Ovelhas perdidas. Então a missão da igreja para a ovelha perdida é ir à procura, é ir atrás. Por isso a igreja faz missões, evangelismo, visitação, e vai, a busca, a procura de uma ovelha que está perdida. E a Bíblia diz: quando essa ovelha ela é achada e ela compreende que precisa de cuidado de um pastor, os céus se alegram. A alegria no céu. Outro tipo de pessoas, irmãos, a partir do versículo 8 até o versículo 10 de Lucas 15, é da dracma perdida. Dracma perdida é uma moeda. Então toda moeda ela tem um valor. Toda moeda ela tem um valor. E o versículo 8 de Lucas 15 vai dizer assim: ou ainda qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma luz, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende. Ovelha perdida é aquelas pessoas que nunca tomaram uma decisão por Jesus. A dracma perdida são pessoas que já tomaram a sua decisão por Jesus e vivem dentro da igreja. São pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Diga misericórdia. Ele compartilha, ele é membro, ele caminha, ele anda, ele é dizimista, ele é ofertante, mas ele é uma dracma perdida, está perdido dentro da igreja. E o texto é claro que diz, para achar essa dracma perdida, é preciso acender a luz. Luz, irmãos, significa evangelho. Significa a palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e também é luz para o meu caminho. São pessoas que estão dentro da igreja, mas falta a luz. Significa que eles andam nas trevas. E o que é andar em trevas, irmãos? Pecados não confessados. Pastor, eu tenho um pecado, mas quando eu tiver na beira da morte, no último suspiro, eu vou confessar esse pecado e eu vou morrer. Tem pessoas que pensam assim, irmão. Tem pecados, anda na escuridão, anda nas trevas, não vem para a luz. E eles se enquadram nas dracmas perdidas, nas moedas perdidas. Diga misericórdia. São pessoas, irmãos, que têm um pé na igreja e um pé no mundo, têm um pecado de estimação. Ele não tem firmeza em Deus porque vive nas trevas. É o crente carnal, onde existe milhões de pecados que não são confessados nem trazem para a luz. E a frase é: Deus perdoa. Quem sou eu para perdoar? E a vida desse crente é cheia de mistérios e pecados não confessados. É a bebida, é a pornografia, é a masturbação, é os vícios, sei lá o que é que essas dracmas perdidas estão escondendo. A verdade, irmãos, é que quando a luz é acesa, quando essas pessoas vêm para a luz e confessam os seus pecados, a palavra do Senhor nos diz: o céu se alegra, e Ele enquadra essas pessoas na mesma categoria das ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas, irmãos, já estão no mundo. Então, para ela pecar, não tem nenhuma dor, nenhum sofrimento. O pecado para elas é de boa. E a dracma perdida parece também que o pecado é de boa. Ele consegue pecar, adulterar, dar em cima das mulheres, dos homens, e quer viver essa vida de pecado. E a Bíblia vai chamar essas pessoas de moedas perdidas, dracma perdida, que vive dentro da igreja, mas está perdido. Mas quando essas pessoas, irmãos, vêm para a luz, quando elas revelam aquilo que lhe aprisiona, o pecado que lhe aprisiona, a palavra do Senhor diz que no céu há júbilo, há alegria. O versículo 10 vai dizer: os anjos de Deus, vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Passei muito tempo sendo uma dracma perdida. Mas em 2015, eu vim para a luz. Aleluia. E o céu se alegrou comigo. E há um texto em Neemias que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você está alegrando o Senhor? Quantos aqui estão alegrando o Senhor?
Alegre o Senhor e Ele vai te fortalecer. Eu aprendi uma coisa essa semana. Na caminhada a gente vai aprendendo. Eu não posso me alegrar, não posso me entristecer, se a minha alegria vai depender de uma situação financeira. O pai de família, a mãe de família, ele gosta de honrar os compromissos. Mas quando o dinheiro não vem, o que é que vem, irmão? A depressão, a tristeza. Mas quando alguém manda uma oferta ou o dinheiro cai na conta, nós damos um glória a Deus, nos alegramos. E parece que a nossa alegria está dependendo do dinheiro, do salário. A nossa alegria tem que depender de Deus, irmãos. E eu aprendi que a minha alegria não posso depender do dinheiro da conta azul. É a conta vermelha e eu alegre, porque a minha alegria é em Jesus, não é nas contas pagas. Nós vamos nos preocupar, sim, mas essa preocupação não pode tirar a nossa paz e a nossa alegria. Se tiver comida, aleluia, se não tiver, glória a Deus. Nem só de pão vive o homem. Mas infelizmente, existem muitos crentes que têm coisas na escuridão, têm pecados ocultos, coisas escondidas que precisam trazer para a luz, para que haja o que? Salvação. O que você precisa confessar, o que você precisa trazer. Então vem para a luz, meu irmão. Diga assim, vem para a luz, meu irmão. Existe também, irmãos, os filhos perdidos. A partir do versículo 11 até o versículo 24, vai falar do filho perdido. O filho perdido é aquele que está dentro da igreja. Ele é crente, ele é convertido, ele está na casa do Pai, ali ele tem segurança, ele tem tudo, mas ele está olhando para o mundo e ele está desejando. Rapaz, que brinco massa, que roupa massa, rapaz, que pagode massa. Está dentro da igreja, mas ele está insatisfeito até com a igreja, porque ele está olhando para o mundo, ele está insatisfeito em estar na casa do Pai. Está tudo chato, eu não me envolvo mais, não é mais a mesma coisa, mas lá no mundo é legal. Pense numa festa legal, pense nos amigos, meus amigos na casa do meu pai, da minha igreja, é tudo falso. Os amigos legais, os melhores amigos, está lá fora. Eles me compreendem melhor do que aqueles que estão dentro da igreja. E aquelas músicas, irmãos, e aquelas coisas que tem no mundo começam a lhe seduzir. E você não vê mais motivo para estar na casa do Pai. E você começa a pensar, no mundo é melhor. Esse é os filhos perdidos. A ovelha perdida nunca aceitou Jesus. Então a missão da igreja é ir atrás. A dracma perdida é aqueles que estão dentro da igreja, mas tem pecados ocultos. Então a responsabilidade agora é sua de trazer para a luz. Pastor, eu quero confessar meus pecados, pastor. Estou apaixonado por uma pessoa, meu irmão. E eu sou casado, meu Deus. Quem é essa pessoa? O senhor conhece muito bem. É um amor impossível, pastor. Meu irmão, você está apaixonado por quem? Pelo Senhor. Eu digo, vamos orar em nome de Jesus. Mas traga para a luz. Quando se traz para a luz, quando se confessa, começa o tratamento. Eu vivia nas trevas, irmãos, e nunca contei esse pecadinho que eu tinha para ninguém, que você já sabe qual é. E aqueles que estão nos visitando não sabem, vão ficar curiosos. Mas quando eu trouxe para a luz, irmãos, foi vergonhoso, foi doloroso, mas fui curado para a glória de Deus. Aleluia. Já o filho perdido é aquele que está na igreja, irmão. Não tem motivo para você sair daqui. Não tem motivo para você cair fora. Não tem motivo. Aqui você tem pão, aqui você tem leite, aqui você tem alimento, você tem a proteção do Pai, aqui você está protegido. Mas eles estão dizendo, rapaz, o mundo
Os meus amigos lá, essa roupa é massa, esse estilo é massa, isso aqui é massa. Estão pensando lá fora. E esses 3 tipos de pessoas, eles têm algo em comum. Sabe o que é que eles têm em comum? A perdição. Diga misericórdia. Tem a perdição. Tanto aquelas ovelhas perdidas que estão lá no mundo, que não quer saber de Jesus. Tanto aquela dracma perdida que está dentro da igreja, mas com pecado escondido. Tanto aqueles que é filhos que estão dentro da igreja, mas quer pinotar, quer cair fora. O que eles têm em comum? A perdição. Graças a Deus que não tem ninguém aqui nessa situação. E o que eles precisam? Todo o texto dizem que eles precisam se arrepender e ir para Jesus. O arrependimento. Estou errado, preciso. O interessante, irmãos, que a ovelha perdida que nunca foi crente, o pastor vai atrás. A igreja vai atrás. Há um investimento. Há um esforço. Eu vou atrás. Eu vou buscar você, meu irmão. Onde quer que você esteja. Eu já contei aqui uma ilustração do pastor que quis se desviar. Era um filho perdido. Ele disse: hoje eu vou me desviar. E ele foi para um prostíbulo. Hoje vai ser meu último dia de cristão. Vou para o prostíbulo, vou me prostituir, vou beber todas. E quando ele está entrando no cabaré, dentro do prostíbulo, sai uma mulher lá dentro, uma prostituta, e diz: pastor, o senhor veio aqui atrás de mim. Começou a chorar e ele ficou. E ele diz que depois que você aceita Jesus, até para pecar é complicado. E aquela prostituta diz: hoje eu volto para Jesus, pastor, porque o senhor veio aqui atrás de mim. Eu me converto a Jesus. Então, ovelha perdida, irmãos, o pastor vai atrás. A dracma perdida, ela tem que deixar o pecado e ir para a luz. Então, não é a missão do pastor, nem de missões, nem do evangelismo. É a missão da própria pessoa. Eu preciso deixar esse meu pecado. Eu preciso deixar esse meu erro. Eu preciso confessar para alguém. Eu preciso deixar essa nojeira. Eu preciso ir para a luz. Sair das trevas e ir para a luz. Já o filho perdido, eu considero o pior grupo de pessoas. São os desviados. Porque a maioria, irmãos, dizem assim: eu já fui crente. Eu passei 10 anos na igreja e vi muita falsidade. Eu vi muita coisa ruim, muito pecado. Igreja é lugar para se ver essas coisas, porque as pessoas estão em tratamento. Eu já sei de tudo. Vivi 20 anos na igreja. Então esse grupo de pessoas, irmãos, são os mais difíceis. Só Deus pode convencer esse tipo de pessoas. Quando ele fala através do testemunho interior do Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer em Lucas 15, o versículo 17 e 18. Fala que esse filho, ele pega a sua herança, ele vai embora. Sai da casa do pai, vai para o mudão. Chega lá, essa história é bem conhecida, você sabe. Ele gasta todo o dinheiro vivendo doido. Vivendo baratinado. Vivendo, qual é a linguagem de hoje para baratinado, né? Alocado, maluco, enfim. Quando gasta todo o dinheiro e vem a lapada, aí ele vai cair em si. O desviado, irmãos, e foi um dia filho, ele só volta para o caminho do Senhor debaixo de lapada.
Diga misericórdia. Versículo 17 vai dizer o seguinte. O versículo 17. Se aparecer aí. Foi quando caindo em si. Não adianta ninguém dizer, rapaz, vem para Jesus, cara. Olha, eu vim aqui dar uma palavra para você, aceita Jesus, volta para o caminho do Senhor. Ele vai dizer, rapaz, eu fui crente durante 50 anos, cara, eu estava lá. Eu sei a Bíblia, já li a Bíblia 200 vezes. Eu sei mais do que você, eu fiz teologia, eu fui missionário, fui diácono, fui presbítero. E eu vi que lá não é a minha, não. Não tem quem convença. Só o Espírito Santo que vai convencer. A Bíblia diz que ele estava tudo bem quando tinha dinheiro. Ele não pensava em voltar para a casa do pai. Mas quando veio o sofrimento, quando veio a cipuada, quando veio a escassez, o sofrimento, ele cai em si. E a Bíblia diz, caindo em si, consigo mesmo, testemunho interior, o Espírito Santo dentro dele, dizendo, meu filho, besteira tu fizesse, gastasse teu dinheiro, cadê teus amigos, cadê as mulheres, cadê a grana, tá aí, na situação difícil. Aí a pessoa caindo em si. E ele diz assim, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Ele começa a lembrar, rapaz, eu era feliz na igreja. Eu era feliz na casa do pai. Eu não passava por isso. Eu não sentia isso. Na igreja eu era feliz. E o versículo 18. Levantando-se, tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai. Dê uma glória a Deus nesse versículo aí. Então o que é que ele diz? Eu vou voltar, meu irmão. Tu tá doido, eu vou voltar. Então ele volta, irmãos, para a igreja. E ao chegar, ele diz, lhe confessarei. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele traz para a luz todos os seus pecados. Porque houve um arrependimento, uma profunda tristeza. Verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E a surpresa, irmãos, é que ele não será recebido como um trabalhador, mas será recebido como um filho. Aqueles que estão desviados, irmãos, que já provou do amor do Senhor, não adianta pregar porque já sabe tudo. Tem que ser o testemunho interior, o Espírito Santo de Deus dizendo, vai, volta, 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 volta para a igreja. E quanto mais você corre, aparece alguém na rua e diz, ó, Deus está mandando dizer para tu voltar, não sei para onde. E você corre para o outro lado, ó, volta, 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 encurrala. E você não é recebido como trabalhador nem escravo, mas sim como filho. E nesses três contextos que eu relatei a você, o resultado, irmãos, é sempre alegria quando a resposta é positiva. Quando o pastor ele vai atrás da ovelha perdida e a ovelha perdida diz, eu quero saber quem Jesus é esse. Eu quero me converter a Jesus. O céu se alegra. Quando a pessoa sai da escuridão e vem para a luz, o céu se alegra. Quando a pessoa escuta a voz do interior, que é o Espírito Santo dizendo, volta para a igreja, volta para a casa do Pai, o céu se alegra. O céu se alegra. A festa dos céus. Versículo 7. O que é que diz? Versículo 7 do capítulo 15. Eu vos afirmo, Jesus dizendo, que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não carecem de arrependimento. Dê glória a Deus por isso. O versículo 10 diz, eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Dê glória a Deus por isso. Alegria dobrada, irmão. Quando a pessoa não é crente,
ela se converte a Jesus, há alegria no céu. Mas quando um crente deixa o seu pecado, a Bíblia nos diz, não diz assim, grande alegria, é a alegria só. Ele diz, grande alegria. Então a alegria ainda é grande júbilo na presença. E quando a pessoa se arrepende, diz, há alegria. Então quando a pessoa abandona o pecado de estimação, e já está lá, cabeludo, há uma grande alegria nos céus. E o versículo 23 e o versículo 24 diz assim a palavra do Senhor. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Em todos os contextos, grande alegria. E o Senhor introduz novamente como filho, não como escravo. Então a autoridade que ele tinha antes de sair da igreja, essa autoridade é devolvida quando ele volta para a igreja. Aleluia. Que tipo de pessoa você se enquadra? Você é uma ovelha perdida? Você é um dracma perdido? Ou você é um filho perdido? A ovelha perdida, o pastor está à busca. A dracma perdida só depende de você deixar isso aí. E o filho perdido, o pai está esperando de braços abertos. Aleluia. Fique de pé. Vamos orar no nome de Jesus. Que tipo de pessoa você é? Pastor, eu não sou nenhuma dessas. Glória a Deus. Mas cuidado, para não virar uma dracma perdida ou um filho perdido. Cuidado. Aquele que pensa que está em pé, não é? Cuide para não caia, para que não caia. O que essas três pessoas têm em comum, irmãos, é a perdição. Eu acho que vai ser muito triste quando chegar aquele grandioso dia e você viver a vida toda dentro de uma igreja e você ouvir de Deus, apartai-vos de mim, malditos. Daí o versículo fica bem mais claro quando a gente vê esse contexto. Não fizemos prodígio no teu nome, Jesus. Não curamos, fizemos tantas coisas. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? Um pecado geracional não confessado na escuridão. Então, e você que está aqui na igreja é filho e está pensando no mundo, o mundo não tem nada para oferecer. Só pancada. Só